Olá a todos, mais uma vez nosso canal, na nossa série falando sobre os ensinamentos de Jesus. Dessa vez nós vamos ler Mateus 12 em diante. Lembrando que a nossa série tem o intuito de trazer na maior pureza possível, os ensinamentos de Jesus. Então vamos lá. Mateus 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que diz Davi? Quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. E não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado a inocente, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus, ele quer nos ensinar, né, que essas crenças, essas ideologias, essas crenças, que você não pode trabalhar no sábado, no domingo, né? Existem muitas divisões, né, sobre esse tipo de coisa. E nada disso importa, porque Jesus diz aqui que ele é o Senhor do sábado. Jesus, em outra parte, também diz que Deus trabalha até hoje e ele também trabalha. Ou seja, Jesus quer dizer que Deus, a todo momento, de uma forma oculta, de uma forma real, né, espiritual, cabalística, por assim dizer, Jesus quer nos mostrar que Deus a todo momento está trabalhando, está criando e provendo para as suas criações. Deus está criando novas almas, novos mundos, né? Novos universos, se é que ele está criando novos universos mesmo, né? Que aí já é coisa que não podemos saber, mas sabemos que ele está trabalhando, está criando e está a todas as suas criações, que não somos somente nós aqui nesse planeta, ele está provendo, dando sol, a chuva, né? Dando os alimentos, provendo com a sua natureza. Vamos continuar. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressecada, né? A mão entravada ali, com algum problema. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Novamente, a questão do sábado. Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito fazer o bem aos sábados. Então disse o homem: estende a tua mão. Estendeu, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele em como lhe tirariam a vida.
Então, quer dizer, os fariseus, assim como os fariseus de hoje, como os hipócritas de hoje, muitas pessoas se prendem, muitas religiões fazem com que as pessoas se prendam, né? Muitas instituições religiosas fazem com que as pessoas se prendam a cultos, ritos, rituais, a coisas externas, onde o mais importante não é a questão externa, não é o ritual, não é o rito, não é o costume. Então, muitas pessoas dão mais importância a um certo costume do que a realidade mesmo. E a realidade é o que Jesus falou. Ora, se uma ovelha cair num buraco, né, você vai tirá-la dali, mesmo que seja no sábado. Se uma pessoa estiver doente, você vai curá-la, mesmo que seja no sábado. Ou seja, Jesus não dá importância para essa questão, esse costume externo de sábado, de dia, né? Esse ritual, preceito. Jesus não dá importância para esse costume porque o que realmente importa é o bem a ser feito. É o trabalho no bem. Continuando. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, ou seja, Jesus sabia que os fariseus conspiravam contra ele. Ora, cada um de nós que fale contra o sistema político ou religioso, esse sistema político ou religioso vai conspirar contra nós. Vai tentar acabar com a nossa voz. Entende? Então, tentaram, lógico, fazer isso com Jesus. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, como está escrito. Muitos o seguiram, ou seja, nem todos, muitos. E a todos ele curou. Advertindo-lhe, porém, que o não expusessem à publicidade. Então, isso quer dizer o seguinte, que existem muitas curas, muitos benefícios que Jesus fez, só que as pessoas não expuseram isso à publicidade. Não falaram para ninguém. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Então Jesus não é aquele que fica nas praças gritando, que fica... Jesus não contendará, ou seja, Jesus não entrará em embate com as outras pessoas, de outros cultos, de outras religiões, né? Não entrará em embate, nem gritará. Então, hoje em dia, se nós vermos pessoas se dizendo estar com Jesus e fazendo essas coisas, vamos raciocinar. Será que elas estão com Jesus mesmo? Então vamos continuar. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Continuando, então lhe trouxeram um endemoniado. Já dissemos que endemoniado é aquela pessoa que está em um estado de obsessão. Está possuída ou acompanhada por um espírito que lhe prejudica. De alguma forma, lhe prejudica. Lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Ou seja, existem muitas obsessões, existem muitas pessoas que estão acompanhadas de espíritos, né? Espíritos esses prejudiciais, não vou dizer que nem sejam
espíritos voltados ao mal, nem sempre, né? Mas são espíritos que trazem doença. Então, muitas pessoas estão doentes por uma simples aproximação espiritual. Muitas vezes isso pode ser resolvido dentro de uma igreja, dentro de qualquer religião que seja, a partir de uma oração, a partir que aquele que faça o trabalho espiritual, seja oração, seja banho de ervas, seja defumação, né? Não nos apegamos aqui à questão religiosa, dizer que o que é mais certo e o que está errado. A questão não é essa. Seja qual for o trabalho espiritual, tem que ser feito com fé e voltado ao bem. Então, continuando. O mudo passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não espere os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Quer dizer, Jesus foi criticado. Muitas pessoas não conheciam. Pode ver que perguntaram: esse é o filho de Davi? Quer dizer, muitas pessoas não sabiam de onde realmente Jesus veio, filho de quem ele era, né? Então, porque foi uma multidão de pessoas que Jesus auxiliou, entre aspas, prestou serviço, serviu, né? Então, muitos ali não sabiam a história de Jesus, né? Da onde ele veio. E perguntavam: esse é o filho de Davi? Esse é o filho de Deus? Aí outros diziam: ele cura porque ele está com demônio também, é o maioral dos demônios, etc. Assim como hoje, se alguém fizer uma cura, seja dentro de igreja ou fora de igreja, muitos vão criticar. Às vezes até os próprios religiosos vão criticar dizendo: não, essa cura aconteceu porque foi o demônio, né? Não foi de Deus, ou isso ou aquilo. Então as críticas fazem parte do ser humano. Muitas pessoas têm um ego muito aflorado e esquecem que para ter um relacionamento mais direto, mais honesto com o Pai, é preciso diminuir esse ego. É preciso se purificar, diminuindo o ego, né? Tirando todos os desequilíbrios que procedam desse ego. Então, alguns têm medo uns dos outros. Outros têm inveja. Outros têm várias questões de ego, né? Atinge a vaidade das pessoas, etc. Então, existem várias questões que a pessoa leva a criticar, a defamar, mesmo sem estar ganhando nada com isso. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, que Jesus conhecia, sabia ler os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Ou seja, se existe uma cura nesse sentido de expulsou o demônio, expulsou o espírito ruim, orando a Deus, né? Orando a Jesus, né? Fazendo coisas positivas, não coisas negativas. Então, se existe uma expulsão ali de espírito ruim, né? Ou uma doutrinação, um afastamento daquele espírito, ora, será mesmo que o próprio espírito ruim está dividido contra si mesmo?
Por quê? Se o espírito ruim manda você seguir Jesus, ó, vai lá, segue o evangelho, segue o que Jesus ensinou. Ó, eu tô aqui com a Bíblia Sagrada na mão, né? Um livro sagrado para nós, de certa parte do Oriente e para cá para o Ocidente. Então, estou com o livro sagrado, estou lendo Mateus 12, né? Estou lendo a escritura que fala sobre os ensinamentos de Jesus. Então, se o espírito ruim me indicou a ler sobre Jesus, ele não está arriscando muito, não, a me perder? Se ele está me ensinando, se ele está dizendo para que eu leia e entenda Jesus, será que o meu entender tem que ser da mesma forma como pregam, como outros humanos entendem? Outros humanos pregam? Então fica aí uma questão. Será mesmo que Satanás, ou o espírito ruim, chamem como quiser, né? Porque Satanás significa o opositor, aquilo que vai na contramão, no oposto. Claro, se ele está mandando seguir Jesus, então ele não está indo na contramão, ele está se dividindo, né? Ele não está sendo muito inteligente aí. Então vamos pensar mais antes de criticar o outro. Aí ele diz, né, continuando: e se eu expulso os demônios por Beelzebub, por quem os expulsam os vossos filhos? Né? Porque naquela época também existia expulsão ou doutrinação ou afastamento de espíritos ruins, de demônios. Jesus não foi o primeiro a fazer esse tipo de coisa, não. Então, por isso que ele disse aqui, se eu expulso, por quem vocês expulsam então? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. Ou seja, quem não anda segundo os ensinamentos de Jesus, ensinamentos esses que podemos ver em várias religiões, mesmo aquelas que não falam de Jesus, contêm muitos ensinamentos que foram trazidos por ele, que ele também trouxe. Então, percebamos, quem não anda segundo essa linha desses ensinamentos, não é segundo a pessoa de Jesus, não. Né? Segundo, muitos acreditam que é andar segundo o próprio Cristo, vaidosamente. Muitos acreditam que vaidosamente Jesus estava falando da pessoa dele, quando na verdade ele fala, muitas das vezes, dos seus próprios ensinamentos, e não da sua pessoa mesmo. Ele não está sendo egocêntrico. Tá? Então, ele diz, quem não é contra mim, quem não é por mim, é contra mim. Quem não anda nessa linha, anda logicamente ao contrário. E quem comigo não ajunta, espalha. Ora, vamos entender isso de uma forma universalista? Vamos entender? Jesus ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus ensina a perdoar, a ser humilde, a ter compaixão, a se purificar internamente, a amar incondicionalmente. Vamos lá. Vamos para outra parte do mundo. Buda também ensina isso. Então, Buda estava na mesma linha que Jesus? Sim, beleza.
Buda está na mesma linha que Jesus. Buda não está andando na contramão. Agora, toda aquela religião, né, que diz, ou instituição, não vou nem chamar de religião, porque religião é te religar ao Criador. Aquilo que te instiga, a uma instituição que te instiga a ter vaidade, a ter ego, a se achar melhor, mais salvo que o outro, a se sentir superior, a não se purificar, que com isso não está se purificando. Não é só as coisas do mundo, tipo beber, fumar, né? Essas coisas do mundo, entre aspas, sexo desregrado. Não é só isso que polui a alma do ser humano, não, tá? A vaidade, o orgulho, a inveja. Então, qualquer religião que instigue isso, vaidade, orgulho, inveja, egocentrismo, sentimento de superioridade, eu me achar mais salvo que você, acepção de pessoas, toda religião que ensina isso está, sim, andando na contramão do que o Cristo ensinou. Oh, meu Deus, e agora? Né? Você está falando de várias religiões que o sistema tem aí como a ideal. Mas a verdade é essa. Essas religiões estão pregando riquezas, né? Prosperidades, quando Jesus prega humildade. Como Jesus ensina ao jovem rico a se desprender de tudo que ele tem. Negue a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Essas religiões estão ensinando: eu sou salvo, você não. Acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Né? Tá diferenciando as pessoas e colocando um sentimento de superioridade sobre as outras. Eu sou superior que você, porque eu estudo a palavra. Então, N coisas que fazem isso. Então, Jesus diz aqui, claramente, quem não é por mim, ou seja, quem não anda nessa linha, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, muitos estão achando que estão andando do lado do próprio Cristo, quando, na verdade, não estão. Continuando. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O que é blasfemar contra o Espírito? Aqui nem colocou Espírito Santo, tá? Porque existem várias traduções, né? E as traduções mudam o entendimento. E com isso há uma manipulação. Mas aqui, essa daqui, não está traduzida nesse sentido. Nesse ponto, não. Então, contra o Espírito. Ora, você blasfemar contra o Espírito é você se poluir. Você jogar uma culpa, né, numa pessoa que está com o espírito puro. Então isso vai criar um karma. Quando ele diz não será perdoado, não quer dizer, gente, vamos acabar com essa história de que Deus vai te jogar no inferno e te esquecer no inferno. Te jogar e esquecer você lá queimando e sofrendo a eternidade. Vamos acabar com essa história? Estudem o que significa inferno, estudem o que significa Hades, estudem o que significa Sheol. Tá? Estudem a tradução que veio de lá para cá. Vejam que quando Jesus fala
eternamente, não significa que Deus vai te jogar lá e esquecer. Não. Mas que você vai ficar lá no limite de tempo indeterminado. Porque não depende necessariamente de Deus. Depende de você se modificar. Vamos raciocinar. Jesus em Pedro, né, eu estou até pulando aqui, mas Jesus em Pedro, Jesus desce ao abismo, ou seja, ao inferno, e lá resgata uns. Significa que aqueles de lá têm salvação. Quem está lá também tem salvação. Só chegar o tempo deles. Então, vamos continuar. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, agora sim, o Espírito Santo, que é espírito de pureza, o Espírito Santo não tem nada a ver com a Trindade ensinada pelas igrejas. O Espírito Santo significa espírito de pureza. Quanto mais puro você está, mais em conexão com Deus, que é um espírito puro, você estará. Então, você estará com o Espírito de Deus conectado a você. Então, aqui, toda palavra, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, se alguém imputar, né, fazer um falso juízo contra alguém que está com o Espírito puro, contra alguém que está com boas intenções mesmo, esse alguém que está fazendo isso está criando karma para si. Aí Jesus diz, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Né? Então, não será perdoado por um tempo indeterminado. Continuando. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto conhece a árvore. Vamos lá, eu acho que eu já falei sobre isso. Mas o fruto é o quê? A obra da árvore. Muitos dizem que a obra não salva. Que salva é a fé, você acreditar. É você estar filiado a essa religião aqui ou aquela lá e você fazer os ritos e rituais conforme elas pregam, seguir o script direitinho e você será salvo. Não é por aí. Não é por aí. A árvore boa dá bons frutos. O que salva são esses frutos que você dá. E Jesus diz, desculpe, raça de víboras. Ou seja, Jesus foi bem direto. Raça de víboras, né? Cobras peçonhentas, né? Pessoas com veneno. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Ou seja, são pessoas hipócritas, são pessoas falsas. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Meu coração pode estar cheio de amor. E eu vou botar para fora aquela palavra de amor. Mas meu coração pode estar cheio de ódio. E eu posso botar para fora palavras de amor. Eu posso manipular a palavra. Porém, não manipulo a energia que sai. Então, devemos ter sabedoria para saber quando as pessoas estão falando realmente com boas intenções ou fingindo que estão com boas intenções. Jesus, por conhecer as energias, conhecer o pensamento das pessoas, ele sabia que naquela fala, né, de algumas pessoas tinha ali uma malícia. Vamos lá. Continuando. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O que é
um tesouro. O tesouro é o que você guarda de sentimento no seu coração. Tá? Tesouro não são só posses, dinheiro, qualquer coisa que você tenha apego externamente, não. Tesouro é o que você guarda dentro do seu coração. O que ele quer dizer aqui é isso. E quando ele diz que a boca fala do que está cheio o coração, né, isso se relaciona com o que ele fala sobre tesouro. Você tira do seu tesouro as coisas boas e dá para as pessoas. Aí ele diz: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O dia do juízo não é juízo final, tá, gente? Oh, ele está invertendo a Bíblia. Oh, não está invertendo nada. Vocês têm que aprender a entender o que está aqui escrito. O dia do juízo é o dia que você for cobrado naquele karma. Tudo que você planta, você vai colher. O dia do juízo é o dia da sua colheita. E isso pode acontecer a qualquer momento na sua vida atual. Não precisa ser no final dos séculos ou no dia do juízo final, quando Jesus voltar, não. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então, se a energia, vamos falar de energia, o que sai do coração do homem é a energia que ele bota para fora como palavra, que sai de dentro do homem, do tesouro que tem no coração do homem, tá? Então você, com raiva, você fala palavras agressivas ou fala palavras boas, né? Só que você manipulou as suas palavras. Independente disso, que você falou com palavras boas, você vai, entre aspas, pagar ou colher aquilo que você botou para fora como energia. Jesus não poderia falar de uma forma energética, falar sobre energia, numa época onde só tinham ali pastores de ovelhas, né? Pessoas que trabalhavam com agricultura, com tecidos, né? Então Jesus teve que usar referências da época para se expressar. Mas nós podemos falar de energia. Hoje em dia nós já entendemos de uma forma diferente. Ora, nós estamos nos comunicando por um telefone que se comunica via Wi-Fi, né? Invisível. Toda a comunicação que temos hoje é por uma via invisível, ou seja, entre aspas, porque sabemos que a energia que conecta uma coisa a outra. Assim como em nós a palavra, a energia que procede do nosso coração, conecta eu com você, mesmo eu distante, falando aqui, conecta a todos nós. Vamos continuar. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Jesus aqui, ele já está prevendo o que vai acontecer com ele. Ele diz que 3 dias e 3, assim como Jonas, 3 dias e 3 noites não foi visto, estava dentro de um grande peixe, Jesus, 3 dias e 3 noites, não será visto. Estará dentro do coração da terra, ou seja, nos abismos, né? No plano espiritual inferior, onde eu disse agora
que ele conseguiu resgatar alguns de lá. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Continuando. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Ou seja, quando um homem se purifica, né? Jesus dá esse exemplo. Um homem se purifica, quando você se purifica, toda a ruindade, todo velho homem, né? Os vícios que você tinha, sai e você se purifica, né? Esses espíritos que estavam com você, essas energias, vagam por aí. E por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Então Jesus estava querendo dizer o seguinte, que aquela geração se purificou com a estada, com ele estar ali, com os ensinamentos dele. Porém, dali o espírito imundo saiu, dali todos os vícios saíram. Porém, quando Jesus saiu dali, as coisas negativas retornaram para ali e aquele ambiente, aquele local foi pior. Isso acontece conosco também. Quando nos purificamos, quando buscamos nos purificar, as tentações aumentam. E se dermos brecha, nos tornaremos pior do que no primeiro estado. Continuando. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam lá de fora procurando falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu a que lhes trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ora, vamos entender que Jesus não estava se desfazendo de sua mãe e seus irmãos. Tá? Jesus aproveitava todo momento para nos dar ensinamentos, grandes ensinamentos. Então ele fez essa pergunta. E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Então, qualquer uma pessoa, independente de religião, tá? Independente de religião, independente de estar vinculado a esse ou aquele sistema religioso, qualquer uma pessoa, mesmo que não conheça o Cristo, mas se andar dentro dos mesmos princípios que o Cristo ensinou, esse é seu irmão, sua mãe e sua irmã. Porque estará em sintonia com o próprio Cristo. Então, por exemplo, falei do budismo, vou falar de novo. Buda ensina praticamente a mesma coisa que Jesus. Buda é irmão de Jesus? Fisicamente, não. Mas espiritualmente, sim. As pessoas que seguem realmente os ensinamentos de Buda também são pessoas crísticas. Porque são irmãs, estão em sintonia, em conexão energética, como eu falei agora, ao falar do celular, do Wi-Fi, etc. Estamos todos em conexão energética.
Então, na próxima, vamos ler da parte 3 em diante. Espero que todos tenham gostado. Qualquer questão, deixe nos comentários. Deixe aí seus likes, tá? Nos sigam, compartilhem os vídeos. É muito importante nós auxiliarmos nos despertar consciencial das pessoas. Muita paz a todos.